Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 11ª edição do programa A Verdade 2012. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema hoje é o modelo de desenvolvimento brasileiro. O programa A Verdade, como você já sabe, tem a intenção de sair da superficialidade das questões. Convida você a fazer parte do debate por meio do telefone 3486-1721. Você liga e participa, dá a sua opinião. Vale pergunta, vale comentário, só não vale deixar de participar. Enquanto você participa aí de casa, aqui no estúdio estarão nossos especialistas debatedores. Hoje são eles, Ricardo Coimbra. Ricardo é mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará. Participa também José Meirelles, o economista e especialista em importação e exportação, além de ser especialista na relação Brasil-China. Participa também Josênio Parente, cientista político e professor da Universidade Estadual e Federal do Ceará. Senhores, muito boa noite. Prazer recebê-los. Sejam bem-vindos. Agradeço a gentileza de estarem aqui conosco fazendo mais um programa Verdade. Bom, tem dois números que recentemente foram muito comentados no Brasil. 2,7% se comparado aos 7,5% de 2011, um crescimento pífio do Brasil, do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. E outro número foi os 9,75% da Selic, finalmente. Um juro de uma casa, de um dígito, mesmo sem descontar a inflação. Eu queria saber dos senhores, o que vocês acham desse movimento, desse momento brasileiro de crescimento e desse modelo de crescimento do Brasil? Lembrando que nós, recentemente, tiramos muitas pessoas da pobreza e diminuímos o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Podemos começar com o Ricardo? Boa noite, Ricardo. Boa noite, mais uma vez agradecendo a participação na Verdade, né? Então são dois pontos bastante interessantes para que a gente possa fazer uma análise, né? Bom, primeiro o crescimento de 2,7% do PIB brasileiro no ano de 2011, ele deve-se significativamente à grande preocupação do governo brasileiro em dois aspectos. Primeiro, no primeiro semestre, a busca pelo controle da inflação para ver se conseguia alcançar a meta, pelo menos o teto da meta de 6,5%. Então, quando o governo foi até meados de junho, julho, nas suas reuniões do Comitê de Política Monetária, alterando a taxa de juros no sentido crescente, era no intuito de tentar alcançar esse patamar de inflação. A partir do momento que eles começaram a verificar que a meta seria atingida 6 meses antes, e começando a observar movimentos de crise, principalmente na Europa, focada na Grécia, na Itália, na Espanha e em Portugal, começou-se a verificar que se o país não fizesse nada, a gente teria problemas sérios. Por quê? Porque a nossa economia, ainda incipiente, não teria capacidade de sobrepor aos solavancos que poderiam surgir no continente europeu. Então o governo pensou, bom, a minha meta de inflação já está mais ou menos assegurada, o que é que o governo vai ter que fazer? O governo vai ter que diminuir a taxa de juros ou começar um movimento de queda da taxa de juros para tentar ver se consegue alcançar um crescimento de 3%. Então, à época, o governo ainda tinha uma expectativa de um crescimento de 3% a 3,5%. Tinha mesmo ou isso era propaganda? A expectativa era essa, mas só que primeiro você não basta apenas falar com os russos, né? Esses movimentos são muito estudados e já se sabe de todas as tendências, né? Mas para isso você tem que analisar os efeitos do movimento do cenário interno e o que está acontecendo lá fora, né? Então esse processo de negociação da dívida da Grécia que aconteceu recentemente, ele perdurou mais tempo do que se previa. Os movimentos tanto da Alemanha como da França, na busca de relacionar o Estado devedor, a Grécia, com os credores, né? Esse processo de negociação, ele perdurou muito tempo. Então isso contaminou de uma forma geral os aspectos econômicos mundo afora. E a economia brasileira, ela não está desassociada disso, né? As nossas relações comerciais, como o Meirelles provavelmente vai falar mais para frente, elas são intensas, né? A gente vive num mundo globalizado, onde o dinheiro hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, e a movimentação de recursos ela vai no direcionamento da capacidade de geração de retorno.
Então, o que é que a gente verifica? Que o governo baixou a taxa Selic na expectativa de que tivesse um crescimento ou um aquecimento da economia do mercado interno e de que com essa movimentação também conseguisse manter o seu padrão, tanto de exportação como de importação, mantendo e conseguindo chegar até o final do ano com esse patamar aí de 2,5%, 3,5%. E o que se verificou? O terceiro trimestre foi muito ruim, né? A gente teve um crescimento praticamente zero no terceiro trimestre. E aí ele começou a recuperar no quarto trimestre, que aí conseguiu chegar nesse patamar de 2,7%. E aí o que se esperar para 2012, né? Será que esse movimento tende a continuar? A gente observa que já nas primeiras reuniões do Comitê de Política Monetária para o ano de 2012, o governo continua nessa trajetória. E aproveitar esse momento onde as taxas de juros mundo afora, como na Europa, nos Estados Unidos e demais países, na busca de recuperar o ritmo da atividade econômica também estão em patamares mais baixos, você dá cortes mais fortes na taxa agora, para que você consiga, em momentos de dificuldade no futuro, não elevar tanto a taxa de juros e manter a possibilidade de um crescimento ao longo do tempo. Bom, falar em crescimento e não falar na China é impossível, né? Meirelles, você que acho que desde década de 90 que viaja para a China e entende muito bem dessa relação aí comercial. A China desacelerando, impacta o Brasil? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o que impacta o Brasil reporta a sua questão, a questão do programa, modelo de desenvolvimento. O problema do Brasil e do crescimento do Brasil não está, no primeiro momento, associado à China, está associado às nossas próprias mazelas. E o ponto é assim, nós não temos um modelo de desenvolvimento claro, aceito e percebido por todos os atores da sociedade na atividade econômica. Então nós agimos por espasmos. Quando nesse ano passado tivemos um crescimento de 2,7%, é previsível sim, porque a nossa estrutura, infraestrutura viária, o nosso custo de produção, quer no aspecto trabalho, quer no aspecto energia elétrica, quer no aspecto telefonia, a nossa capacidade da cadeia produtiva de insumo a produto acabado em todos os setores, ela no momento sofre a necessidade de uma revisão e de um novo alento, não é? E que deve passar por uma reestruturação do setor previdenciário, tributário, trabalhista. E isso nada tem a ver com a China, tem a ver conosco e com a nossa capacidade de planejamento, de saber o que queremos, definido o que queremos, como iremos alocar recursos, materiais e humanos e como iremos prepará-los para alcançar aquele objetivo. Nesse discurso, vale uma observação à China. A China sabe claramente o que quer e persegue claramente e com afinco o que quer nos seus planos quinquenais que se renovam, como agora está se renovando com o último congresso do Partido Comunista realizado no início de março. Eles têm um plano, nós temos um. Então, nós vivemos sempre assim. Um momento de grande expansão de crédito, seguido de grande expansão de produção, logo depois freado pelas nossas próprias mazelas, independente se o ator hoje é China ou foi no passado qualquer outro. Então, ponto 1, nós devemos sim, todos os atores, definir o que queremos para o Brasil. A baixa na Selic, a mim, ela me preocupa, porque mais me pareceu uma medida política com uma instrumentalização de todo o arcabouço institucional pelo governo, do que uma medida realmente associada a uma consequência econômica. Ok, vamos fazer uma expansão de crédito com a redução de juros. Ótimo. Então nós vamos apenas arrefecer ou vamos apenas tornar mais visível o nosso problema estrutural de pouca capacidade de oferta. A nossa indústria não tem, os nossos governos dos últimos 12 anos fizeram, ainda bem, ótimo, fizeram correto, uma clara política distributiva ou de oferta de renda. E essas pessoas, hoje,
estão consumindo, estão demandando. Mas nós não tivemos, nesses 12, 16 anos, uma expansão na capacidade produtiva capaz de atender a uma demanda cada vez mais crescente. Então eu tenho um problema de oferta grave. Eu não tenho capacidade instalada. As indústrias estão importando e vão continuar importando, porque não tem capacidade instalada. O governo me baixa a taxa de juro básica e, ao mesmo tempo, começa a reagir negativamente aos 2,7% de crescimento no intuito de proteger a indústria, fechando as nossas barreiras, as nossas fronteiras para importação. Primeiro, que se fechar o mundo não é reação positiva nunca. E segundo, que ao fechar ou criar barreiras ou fitossanitárias, ou com certificações de metro, ou com preços mínimos, ou com antidumping, no final eu vou estar penalizando, não o industrial, mas no final vou estar penalizando o consumidor final, que é você, que sou eu, que somos todos nós. E que tivemos um aumento e uma melhoria significativa nas nossas vidas por essa maior e melhor oferta de todos os bens, de todos os produtos a ser consumidos. Para mim, Hamilton, o ponto é o que nós, sociedade, queremos para o Brasil, não é? E como alcançar. Para mim também é claro que não é nos fechando, voltando atrás a um modelo de substituição de importação, ou a um modelo de medo à China hoje, amanhã se mudar a indústria do mundo, sair da China e for para outro local, medo deste outro novo local. Esse não é o ponto, o medo não deve nos mover. A questão é o fortalecimento interno. Então. O problema é resolver os nossos próprios problemas, que cada um de nós sabe quais são.